Bem-vindos a mais um episódio do Íntimos Cast, falando de relacionamento, intimidade e tudo mais. Hoje a convidada é muito especial, principalmente para mim, pois é a minha mentora na área da estética e foi minha professora de graduação, de pós-graduação, e atualmente eu trabalho com ela desde que eu me formei. Então é uma convidada muito especial. Obrigada por ter aceitado o convite. Tintim vai apresentar o currículo da nossa convidada. Olá, Lívia Moura, seja bem-vinda. Acho que fez muito sentido te convidar para fazer parte desse projeto, né? Que é a idealização da doutora Karina. Faz muito sentido, assim, ter você com esse currículo extenso, né, gente? Ela é biomédica, né? E acadêmica também de medicina, que acho que faz todo sentido, né? Demais. CEO também da Live, né? Que é uma estética, um centro de estética. Isso. E tem uma frase aqui no seu perfil do seu Instagram, acho que a gente poderia explicar para o pessoal como que você vê estética, consciência se faz de perto. Como é que funciona isso? Bom, pessoal, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, né? Como a Karina falou, acompanhei ela desde a graduação e hoje mesmo mais cedo a gente estava juntas e aí na hora que você saiu eu falei com as meninas, eu falo, gente, é muito bom, né? Quando a gente tem pessoas que a gente acompanha toda a trajetória e a gente vê que dá certo e principalmente você, Caio, eu falo que é uma pessoa que faz porque quer, não porque precisa. E eu acho que a gente valoriza ainda mais, né? Quando a gente vê que a pessoa, ela quer fazer a diferença na vida do outro. E aí, acho que isso, inclusive, tem tudo a ver comigo, com essa frase, né? Lá na clínica, esse a gente fala que é o nosso slogan, né? Tudo nosso se baseia em estética, tem a ver com a ciência, não tem como fazer estética sem ciência, até porque é isso que vai dar a segurança pra gente trabalhar, pro nosso paciente poder ter a resposta, mas também não tem como fazer estética sem acolhimento, né? Então, por isso a estética se faz de perto, porque cada pessoa que chega no nosso consultório vai ser um paciente que exige uma atenção, um cuidado diferente, e isso vale desde uma toxina botulínica até um preenchimento íntimo, né? Cada um chega com uma demanda diferente, mas a gente sabe que esse acolhimento, esse olhar de perto, isso faz muita diferença, tanto pra gente conseguir os melhores resultados, mas também a confiança do paciente. Total. Aí ela passa isso muito bem pra gente, tá? Somos todos filhotes de Lívia e, assim, nós aprendemos direitinho isso, né, Lívia? Não existe estética sem ciência, não existe o profissional de estética que não estuda, não é isso que ela fala com a gente? Gente, impressionante esse bate-papo aqui, é uma aula, hein? Eu tô adorando já participar. Lívia, eu reservei algumas perguntas aqui pra gente fazer pra você, que eu acho que você vai trazer vai agregar muito valor pras pessoas que vão, né, nos ouvir ou nos ver. Como você percebe essa relação entre a estética e a autoestima, né? Você acredita que os procedimentos estéticos realmente afetam a questão, melhoram a autoestima da pessoa? Então, isso é até legal, porque eu vou contextualizar um pouco da minha história, que eu acho que vai responder bem isso. Quando eu entrei na faculdade, né, há 14 anos atrás, algumas pessoas já falavam assim, por que você não vai pra estética? E eu confesso que eu achava até meio assim, tipo, cara, eu queria ser pesquisadora e fazer vacinas, né? Aquela coisa toda. Era, tipo, tinha bombado a novela Clone, sabe? Eu pensava, que isso? Eu vou fazer clones, né? Aquelas coisas todas. E aí o pessoal falava, por que você não vai na estética? E eu enxergava aquilo quase que assim, tipo, insulto, sabe? Que isso? Que estética? Eu quero muito mais. Eu tenho um preconceito, exatamente. Né? E aí, bom, olha onde eu estou, né? Então, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Mas o que aconteceu e o que eu fui entendendo? Que muitas das vezes a gente vê a estética como essa capa, né? Assim, do que é supérfluo, da beleza como uma coisa que não atinge tanto, assim, a nossa alma, quem nós somos. Mas quanto mais a gente vai estudando a estética, e principalmente quanto mais a gente vai atendendo, mas a gente percebe o poder da transformação que a gente tem. E até muito interessante, porque eu comecei trabalhando com doença para depois ir trabalhar com estética. Estética significa trabalhar com saúde, né? Então, eu saí do ambiente da doença para ir trabalhar com saúde. E aí a gente vê realmente
realmente o tanto que a estética, ela é fundamental, porque ela é capaz de mudar, né, a vida da pessoa, como ela tá se sentindo, a autoestima dela, e consequentemente isso vai refletir em todas as áreas da vida dela, né? Então, eu falo que uma pessoa que tá se sentindo mais bonita, ela tá mais confiante. Então, a chance dela ter um emprego melhor, das pessoas confiarem mais nela, realmente daquela sensação de poder dela, assim, olha, ninguém me para, porque eu tô me sentindo invencível. E eu falo que isso até um dia que a gente se arruma, que a gente tá mais bonita, a gente já tem essa sensação. Então, você imagina você pegar um paciente que tem um trauma ali, porque o perfil dele incomoda, ou porque o nariz incomoda, e você conseguir transformar isso, né? Então, chega a ser emocionante. Exatamente. A força que a estética consegue transformar, né, tem tudo a ver não só com a autoestima, mas com esse poder mesmo. A gente fala assim, a gente consegue realmente trazer uma nova pessoa ali, a partir dos nossos procedimentos. Perfeito. E é muito interessante esse bate-papo, assim, entender esse universo, assim, um pouco mais a fundo. E, assim, o que hoje, assim, brevemente falando, assim, um caso, assim, hoje eu tive uma pessoa que veio pra mim, deu um retorno e falou, assim, que foi uma mudança de vida. Você tem essa case? Olha, a gente tem, sabe? Eu brinco que todo mundo que vai para a área da estética, só existe uma falha na nossa formação, porque a gente também tinha que ser um pouco psicólogo. Verdade. Então, eu falo que essa é a nossa falha. Por quê? Até relacionando com a questão da autoestima, né? Hoje, quando chega um paciente, a gente percebe que, às vezes, existe uma complexidade que é muito maior. Então, eu já tive casos, assim, de paciente que chega no consultório e aí, é aquela paciente que tá insatisfeita, que você tenta procurar procedimento e tudo mais, aí, não sei se gostei, não gostei, gostei. E no final, na hora que você vai ver, existe uma história muito maior por trás de, meu marido me largou e tá com uma pessoa mais nova e agora eu quero me cuidar. E aí, tem até, eu falo, tem aquela questão de você fazer 3 porquês pra tentar entender o que a pessoa quer. Eu queria fazer uma harmonização facial. Mas por quê? Porque eu quero me sentir mais bonita. Mas por quê? Você não se sente bonita? Não, eu sinto, mas... Então, de onde veio isso? Porque eu saí com o Caio e ele falou alguma coisa, ou meu marido me largou. Então, assim, de tentar entender, porque é exatamente isso. A gente vê que tem casos que são muito mais profundos do que a gente imagina, né? E um caso que me marcou muito foi de uma paciente, ela até relativamente nova, ela tem 22 anos, e ela tinha problemas muito sérios com acne. E acne é um problema, eu falo que é um problema muito sério, porque ele aparece na adolescência, que é na época que você é mais inseguro. Que sua vaidade, ela tá construindo. Exatamente, ali, então você tá construindo. E as pessoas, elas são maldosas, elas falam, porque não tem nada pra fazer, só preocupar com a vida do outro, né? Então, assim, e aí a gente fez o tratamento de acne e tudo, e logo quando acabou, ela até pediu pra gravar um depoimento. Ela falou assim, eu quero gravar um depoimento pra postar. E assim, ela falou assim, olha, eu não tinha coragem de olhar pro rosto das pessoas. Porque quando eu olhava, eu achava que ela tava olhando só pra minha acne. Então, eu doía de encostar o travesseiro. Então, era dolorido fisicamente, mas principalmente, né, era doído emocionalmente, porque ela não tinha coragem de olhar pras pessoas. E aí, quando a gente cuidou da acne dela, isso foi uma libertação. Então, ela falou assim, hoje eu até me sinto bonita. E assim, ela sempre foi linda. Sempre foi linda. Né? A acne era só um mero detalhe, mas pra ela era tudo. Era tudo. E acaba que realmente pra pessoa, porque ela só consegue enxergar aquilo naquele momento, né? E nós estamos numa era agora, que até tem a ver com a próxima pergunta, sobre a questão da influência da mídia na autoestima. O que você acha que a mídia, as redes sociais, influencia, né, na autoestima e na percepção da pessoa com ela mesma? A gente agora tá até... um desafio, né? Inclusive, não sei quando vai sair no ar, né? Se a gente já vai estar com ou sem os filtros do Instagram, né? Porque parece que em 2025 agora eles vão tirar os filtros do Instagram. Já não vai ter mais, né? E eu acho válido. E aí, e eu falo que filtro do Instagram é uma coisa muito louca. Porque assim, o meu mesmo, o que eu adoro, eu não tenho uma olheira, um sulco, né? Um poro dilatado. E eu adoro, eu coloco lá, fico... Claro, gente, eu acho que não faz sentido. Você vai lá, você busca uma melhoria. Por que usar esse filtro? Tem que ser bonita, maluca. Natural. Mas é que a nossa, sabe? Tem mulheres e homens também, que às vezes maqueia, faz algum procedimento, alguma coisa, e vai lá e tá com filtro. E aí, isso é muito maluco, né? E aí, assim, já tive pacientes que falam, eu queria ficar igual esse filtro. E aí, assim, você vai ver, o filtro não tem um fundo. Gente, isso aqui é anatomia, não tem jeito. Poros é anatomia. Quem não tem poros no rosto
rosto. Não tem jeito, né? E eu já tive, inclusive, uma situação que eu acho que foi a mais extrema, assim, que eu já acompanhei. Porque essa do filtro é muito comum. Olha minha boca nesse filtro, eu quero minha boca parecida e tal. Mas um paciente chegou pra mim e ele levou as fotos da inteligência artificial. E aí ele falou assim, olha, eu fiz, né, assim, esse é meu avatar na inteligência artificial e eu queria ficar assim, eu queria que você... Tá vendo? E, assim... Eu falo, mas é você. Só que tinha, né, algumas coisinhas ali de melhoria de pele. Eu quero ficar assim. E aí eu falo assim, gente, isso é muito sério. Isso é muito preocupante. Porque as pessoas, elas estão colocando uma realidade que não existe, que é artificial, né? Perdeu-se o que é a pessoa mesmo. E a gente é isso. A gente tem poros, a gente tem sulcos, a gente tem rugas, a gente tem manchas. E as pessoas, elas estão... procurando uma expectativa que não existe, né? Outra coisa muito preocupante no Instagram é a foto de antes e depois. Porque as pessoas, elas olham, né? Então, faço lá um antes e depois da Karina. Mas ela tem um perfil que outras pessoas não têm. Então, às vezes, eu quero ficar com a boca igual... Isso já aconteceu comigo uma vez, e eu conto que foi a maior má nota que eu já passei. Minha paciente chegou e falou assim, agora ela vai saber, né? Tomara que ela não assista. E ela tá assim comigo. Eu quero ficar com a boca igual a da Virgínia. Hoje eu sei quem é a Virgínia, claro, mas na época eu não fazia ideia. E aí eu tô assim, gente... Será que essa Virgínia é minha paciente? Virgínia? Quem será que ela viu no antes e depois? É a Virgínia, né? Como que influencia, né? Uma digital influencer. Exatamente. E aí eu tô assim... não, realmente. Mas você sabe, assim, que eu não tô lembrando muito bem como é que é a boca da Virgínia. Eu não sabia nem quem era a Virgínia, muito menos a boca. Uma foto? Aí ela me mostrou, agora eu já sei, Virgínia Zé Felipe, não vou esquecer. Não tem como esquecer. Mas assim, é isso, né? As redes sociais, elas têm esse poder nas pessoas e é algo que a gente tem que ficar muito atento mesmo. As pessoas se comparam muito, né? Hoje em dia, olha a pessoa na rede social, inclusive não só fisicamente, né, esteticamente falando, mas a vida que a pessoa mostra na rede social. Porque a rede social, ela só é uma parte da vida da pessoa. Nem todo mundo mostra. E a gente escolhe, né? E aqui a gente escolhe mostrar. E aí, às vezes, a pessoa fica frustrada, fica depressiva, se comparando, né, com alguém na rede social. Então, a rede social, ela tem a função de informar, de diversão, mas ela também... ela acaba impactando psicologicamente, né? De uma forma negativa. Sim. Né? E, inclusive, eu acho que isso vale até uma chamada de atenção para as pessoas, porque vamos supor que eu vou atender um paciente, vou atender o Tintin lá na clínica, eu não amei o resultado, não foi aquilo que eu esperava. Vocês acham que eu vou postar? Exato. Então, às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas olha o Instagram dela, só tem resultados bonitos. Gente, ninguém posta um resultado feio. Ninguém posta um resultado negativo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e os pacientes também. Quando for escolher, para ir além do que é a rede social. Eu acho interessante muito, acho que é um procedimento que as pessoas têm propriedade para falar, aquela ficha de anamnese, né, que eles fazem. Isso, Eu acho assim, até a pessoa que vai procurar esses procedimentos conseguir entender que aquela ficha é super importante, tanto para quem está indo fazer, né, a primeira consulta, para quem está sendo consultado. Acho que ali também vai ter o nosso. Será que o meu médico vai buscar, através das técnicas verdadeiras, o que eu preciso para minha estética? Igual, por exemplo, às vezes eu atendo um paciente, aí eu fico lá fazendo um monte de pergunta, aí, nossa, mas nunca me perguntaram esse tanto de coisa. Mas eu preciso de saber sobre você, eu preciso de saber sobre a sua vida, alergia, medicamento. Para fazer um procedimento estético, principalmente para fazer um procedimento estético, né? Então, acho que isso vale até de alerta para quem tá escutando a gente, porque essa questão das redes sociais, ela é muito glamorizada. Então, assim, olha só, a fulana de tal, ela tem milhões de viagens e bolsas caras, não sei o que. Então ela é boa profissional. As pessoas, elas associam isso. Total. E aí, depois vem as complicações que a gente sabe que qualquer profissão pode ter. Associa ostentação com qualificação, né? Que a pessoa é competente porque ela ostenta muito. Então, se ela ostenta é porque ela é competente. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. É verdade. Isso é muito real, né? E essa questão da autoimagem e aceitação, qual que é a importância que você acha da autoimagem? Que a gente vive um mundo que cada vez mais promove padrões de beleza, né? Que estipula padrões de beleza. E qual que é a importância da gente ter essa percepção, né? De autoimagem, de autoconhecimento? Isso é uma coisa polêmica, tá? Mas
eu sempre falo isso, gente. O belo existe. Existe a beleza e existe o feio. Assim como existe uma casa bonita e existe uma casa feia. Porque o belo, ele tem a ver com harmonia, tem a ver com proporções. Então, por exemplo, se eu pegar um paciente e lotar de preenchimento na mandíbula, vai ficar tipo Johnny Bravo, vou fugir da harmonia. Isso tende a fugir do que é belo. Então, existe o bonito e o feio, mas não quer dizer que o bonito é um padrão. Então, por exemplo, existe a beleza asiática, existe a beleza brasileira, existe a beleza africana, porque existe a proporcionalidade, existe o que é bonito em tudo aquilo ali. Então, o que a gente tem que entender? Que o que a gente é bonito e a gente, se necessário, a gente vai melhorar uma coisa ou outra, mas não a gente pensar que existe um único padrão, único tipo de beleza a ser seguido. Então, ali, mas eu não estou satisfeita comigo, porque talvez falta alguma harmonia, falta alguma proporção, e aí entra a estética pra gente melhorar uma proporção ou evitar o processo de envelhecimento, mas assim, a gente tem que saber que o que Deus fez a gente perfeito, e a gente tem só que melhorar aquilo que a gente tem. E também, aí, até pensando do ponto de vista do profissional, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, não vou falar para um paciente assim, que nunca me queixou de nada. Ah, você já olhou seu nariz? Ah, porque ficaria mais bonito se ele fosse mais fino. Mas nem foi uma queixa. Então, olha o risco também do profissional de gerar. E outra, né? Ficar atento, porque hoje tem muitos pacientes nossos que têm distúrbio de imagem. Ele não enxerga aquilo ali. Então, às vezes, né? A gente fala que tem paciente que tem os transtornos de alimentação, mas tem os transtornos de imagem. Então, a pessoa olha no espelho e ela não enxerga da mesma forma. Ela já está enxergando de uma forma distorcida. Já perdeu totalmente a noção, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente não tem essa percepção, a gente vai na onda do paciente. Aí ele quer mexer mais, até chegar uma hora e você fala assim, gente... Já não tem aonde mexer, não se reconhece. Isso é muito sério. É muito importante você falar sobre distorção de imagem, que recentemente viralizou no TikTok, na internet em si. Um menino que fez, gastou não sei quantos mil pra ficar a cara do Cauã Raymond. Não sei se vocês viram isso. Gente, eu achei aquilo um absurdo. E aí ele acredita mesmo, e ele bate o pé e defende essa cara. Pouco, né? Que falta pouco pra ele chegar. E que o que faltava pra ele era mexer no cabelo. E realmente, assim, é uma distorção de imagem muito grande. Sabe? Pela pessoa, acho que entra até nessa coisa de autoestima e estética. Sim. E aquela coisa de psicologia que você falou, que a pessoa ela precisa se tratar voltada a isso, porque tá trazendo um transtorno pra ela. É a falta de equilíbrio, né? O que eu gosto muito da forma que você trabalha, né, e que você ensinou pra nós, é que gerenciar o envelhecimento. Igual você é muito natural. Você tá aqui no podcast, você passou uma makezinha e é muito natural. Você não exagera nos procedimentos e você sempre ensina, vamos gerenciar o envelhecimento. Envelhecer bem do jeito que você né? E a questão do belo também tem a ver com cuidado. Às vezes a pessoa quer se comparar com outra pessoa, mas às vezes é só ela se cuidar. Cuidar uma pele bem cuidada, uns dentes bem cuidados. Isso tudo, o cabelo, isso tudo se torna belo. Exatamente. Quando você olha para uma pessoa, que você fala assim, nossa, que pessoa bonita. A maioria das pessoas nem são pessoas que são artificiais, são pessoas naturais, mas que tem uma pele boa, dentes bonitos, um cabelo bem cuidado e às vezes que sabe até se portar, né? Porque também tem a beleza que vem de dentro para fora. Exatamente. Né? Que tem gente que é tão bonita por fora e é tão feia, né? Que a pessoa, ela é tão amarga, às vezes uma pessoa ruim, que você começa a enxergar ela feia. Então, o belo, ele é relativo, né? E tem muito a ver isso que você falou, de a gente ter esse equilíbrio, né? E tomar cuidado com as comparações e ter esse equilíbrio entre... nos perceber como únicos no espelho, né? E não querer... O que é o do outro, né? Então, o que você falou. Aí, eu quero ficar igual o Cauã Raymond. Mas essa é a beleza dele. Vamos ver, então, qual é a sua beleza. Isso é muito... né? E aí, olha a falta de responsabilidade dos profissionais. Por quê? Porque se um paciente chega no meu consultório e ele fala assim, eu quero ficar igual o Cauã Raymond, eu vou falar... Eu não tô aqui pra isso. Exatamente. Vamos lá na psicóloga. A gente tem um problema mais sério, né? Não sou eu que vou... Porque, exatamente. Assim, né? E, inclusive, olha que eu tô louco. O Cauã Raymond é o cara mais bonito do mundo. Pra quem? Olha como que é relativo, porque... Será qual que é a porcentagem de pessoas que acham ele realmente o cara mais bonito? Então, assim,
de onde surgiu isso? Surgiu porque alguém um dia falou que é parecido, ou porque ele acha muito bonito, ou porque ele achou que seria o caminho mais fácil. Mas então tem que entender de onde veio isso, mas a falta de responsabilidade do profissional. Porque um paciente, uma coisa boba, mas a paciente que vira e fala: eu quero ficar com a boca igual a da Virgínia. Aí você vê, a pessoa não tem nada a ver com a Virgínia. Fala, amor, não tem nada a ver. Anatomia da boca não tem nada a ver. Se torna impossível. Exatamente. Né? É a mesma coisa que você falar assim: pega a boca da Angelina Jolie e põe. Na maioria da população vai ficar horroroso. Então, ela é linda. Aquela boca gigante, mas nela ela que ficou bonita. Funciona. E aí, talvez, é aquela coisa também, né? Que, tipo assim, o limite da pessoa até se sentir bem, autoestima. O seu limite de autoestima é diferente da outra pessoa. Exatamente. Então, tem muito isso. Exatamente. Então, tem pessoas que passam. E aí, tem mulheres que, assim, vai naquilo que, né, Karina falou. A pessoa, ela é tão... Ela, no emocional, ela tá tão bem preparada. Ela é uma pessoa que se sente tão poderosa que, às vezes, esteticamente, poderia até ter uma coisinha ou outra pra mexer, mas ela já se sente a pessoa mais linda do mundo. E essa é a beleza mais importante. E ela ela é estilosa, né? E estilo é uma então, coisa... Eu tô assim, tá? Eu sou desse, você me conhece. Eu sei que eu preciso de muita coisa. Ultimamente, eu até tirei uma curiosidade sobre mim. Estiloso. Uma curiosidade sobre mim. Eu pintava cabelo desde os 13 anos, que eu tenho cabelo branco. E agora... Eu não pinto cabelo mais. Tá super charmoso. Eu adoro. Genuíno o fato de eu estar natural e tal. Assim, não tirei química do cabelo, porque o cabelo ele tem ondas e a gente faz um botox ou outro. Mas assim, a tinta eu já não uso mais. Tem a ver com a autoaceitação, né? Não, eu tenho uma aluna, eu acho linda. Ela tem uma alteração que ela tem 2 mechas brancas, assim. Tem 20 e eu anos, acho, né? Ela é super novinha. E eu acho, assim, aquilo a coisa mais linda do mundo. E a personalidade dela, né? E aí, quando eu vi, é tão perfeitamente dividido, que eu falei... Você descolore seu cabelo? Genética, ela falou assim, não, é nada, não, mas é porque ela nasceu perfeito, é dividido perfeitamente. Gente, olha a perfeição dessa beleza. Aí você vai falar, você vai generalizar? Você vai falar que um cabelo branco não é bonito, que existe uma cor que é mais... Você é um ser humano raro. Exatamente. Né? Exatamente. Ela é única, né? É única. E emendando nisso que você tá falando, eu quero saber a questão da ética. É uma polêmica muito grande que nós estamos enfrentando na estética hoje. Assim como existem más profissionais, existem em todas as áreas, em todas as formações, e as pessoas pegam muito no pé, né? Dos profissionais que não são médicos, mas existem muitos médicos ruins e muitos não médicos ruins. Não tem a ver com a formação, tem a ver com a pessoa, com a competência, com a técnica, com o estudo, né? Com as habilidades que a pessoa vai desenvolvendo. E como que você aborda essa questão? Como você enxerga essa questão ética na estética e como você aborda isso? Isso é índole, Você né? como Lívia. Isso é caráter, assim. Eu falo que isso não se ensina numa graduação. Eu tenho algumas disciplinas na medicina que aí... Às vezes acontece isso, o professor fala assim, gente, porque é um ser humano. E fica ensinando, e eu falo assim, gente, se alguém chegou nesse ponto da faculdade e ainda não entendeu isso, não vai ser esse professor que vai ensinar. Porque esse cara que tá na faculdade, ele já tá formado, porque isso é caráter, é índole, Técnica ensina, mas caráter não. Não tem jeito. Então, assim, e qual que é o problema da estética? E eu acho que é o que chama tanto a atenção. Porque uma questão é quando você pensa em doença, né? Então, um paciente que tá no hospital, qualquer coisa pra ele, o mínimo que você faz pra ele, você já tá ajudando ele e tudo mais. Na estética já é diferente. O paciente, ele vem porque ele quer. Então, ele já tá disposto a gastar. E aí, eu acho que isso acaba atraindo muitas pessoas que querem agir de má fé. Então, desde coisas do tipo assim, procedimentos que prometem emagrecer 3 quilos por semana. Aí você fala, gente, obesidade é um problema de saúde pública mundial. As pessoas estão morrendo por obesidade. E tem gente que acredita e vende que você vai ter um procedimento estético que em uma semana você vai perder 3 quilos, que a gordura vai sair na urina. E você fala, cara, o problema é muito mais sério do que isso. Teve uma época que eles lançaram um gloss labial que emagrecia. Sim. Eu pensei, só se for Super Bonder, né? Vai lacrar a boca aí. É verdade. De onde pode? Mas aí você vê a falta de ética, né? De uma empresa que desenvolve um produto desse e de quem vende isso, né? Triste. Então, assim, eu acho que, infelizmente, a estética, ela atrai muito isso, porque as pessoas, elas enxergam um caminho fácil. Uma oportunidade financeira. O paciente quer o fácil, eu falo, o paciente quer
ele quer emagrecer sem atividade física, sem dieta, tomando shake de chocolate, né? Assim que a gente quer emagrecer. Aí o outro quer ficar bonito, pagando barato, do dia pra noite, sem ficar roxo, sem doer. Todo mundo quer o mais fácil. E aí sempre vão ter os aproveitadores, que vai te prometer uma mágica mais fácil. Mas isso não é real, né? Então eu vejo assim, a falta de ética, hoje, a falta de índole, ela existe em tudo. A estética não é privilegiada, ela está na estética como está em todas as áreas. Como, por exemplo, na época da pandemia, que uma caixa de luva era caríssimo só porque, assim, a oferta... não vai ser porque tá faltando caixa. Tinha época que não era porque tava faltando, era porque as pessoas queriam ganhar dinheiro mesmo. Viu oportunidade de negócio. Oportunidade. Então, assim... uma tragédia, né? Existe uma pandemia. Exatamente. E a falta de ética vai existir em todas as áreas. É porque a estética é muito visada, né? Mas a estética, ela traz essa visibilidade, ela traz as pessoas. Então, o número de alunos que eu tenho hoje que vão para a área da estética é enorme. E eu falo, vocês vão porque vocês querem fazer a diferença ou porque vocês querem ganhar dinheiro? Porque assim, eu quero ir para a estética porque dá dinheiro. E aí, esse é o problema, né? Que a pessoa, ela tá pondo o dinheiro na frente, outros valores mais importantes, e o né? dinheiro, o sucesso financeiro, ele é só consequência, né? Esse ano que eu explodi aí no Instagram, as pessoas, todo mundo fala assim, nossa, mas você está rica. Eu falo, não, eu não estou rica. Eu estou fazendo sucesso. Amém, né? Amém, a gente recebemos. Eu estou fazendo sucesso e estou, assim, plantando para eu colher mais tarde. Mas quanto mais sucesso, maior a responsabilidade. Mais você tem que estudar, mais você tem que investir. E assim, se Deus quiser, o retorno financeiro vai vir. Mas isso é a consequência. Se você entra na estética pensando que você vai ganhar dinheiro de cara, pelo contrário, porque não existe estética sem estudar, né, Lívia? Exato. Então, você precisa investir. E a sua riqueza não é o valor financeiro que você ganha. É óbvio, gente, eu não sou hipócrita. Ninguém vive de amor. Ninguém vive de amor. Eu adoro fazer minhas viagens, poder ter né, assim... Inclusive, super viajada, né, tô vendo aqui no perfil dela, várias viagens. Um luxo, né? É um luxo de você sentar num lugar, poder comer o que quer. Eu falo que hoje isso no Brasil é um luxo. A gente é privilegiado. Então, é óbvio, não sou hipócrita de falar que isso não é importante também. Mas o sabor do prazer de você saber que você transforma a vida de uma pessoa, né? Que uma pessoa entra no seu consultório, ele senta e ele fala assim, eu confio em você. Eu falo, gente, isso não tem riqueza maior. Então, a gente tem que saber que existem tantos valores importantes que a gente não pode deixar. Entra a parte de propósito, né? Exatamente. Qual que é o seu propósito hoje? O que você considera o seu maior propósito? Vocês sabem que esses dias eu escutei uma coisa, eu achei muito legal. Eu escutei uma pessoa falando assim, que no final, todo mundo tem o mesmo propósito, que é fazer a diferença na vida do outro. Só que cada pessoa, ela vai atingir esse propósito de uma maneira. Então, eu, por exemplo, eu tenho um propósito de mudar a vida dos meus alunos, você, dos homens que você atende, um médico das vidas que ele consegue salvar, um engenheiro de entregar uma casa segura. Mas, e eu achei muito legal, porque assim, eu não sei se todo mundo tem esse propósito, como foi falado, mas eu acredito que a gente teria um mundo melhor se esse fosse o propósito de todo mundo. Né? De fazer, né, assim, a vida do outro tão boa quanto... Melhor. Ou seja, é o básico, né? Que o principal dos mandamentos, né? Amar ao próximo. Então, pensar no próximo, dedicar-se ao próximo, né? Se doar. Exatamente. É o básico dessa questão de cuidar do outro, né? Uhum. E quem escolhe trabalhar com serviços, com atendimento, com pessoas, tem que entender disso. Tem que entender que isso é importante. Porque se você... Eu brinco com meus alunos... Tem profissional que é igual Tio Patinhas. Eu acho que isso tá meio velho, né, Tio Patinhas? Mas assim... eu espero que quem assista a gente sabe quem é o Tio Patinhas. Uma referência. Não é, pelo amor de Deus. Entregando a idade, cara. A gente só sabe disso porque a gente pesquisou, tá? Não é da nossa deixa bem claro. Mas eu lembro dos desenhos, assim, né, que o Tio Patinhas, o olhinho dele rodava o cifrãozinho, né? É verdade. E eu brinco que tem profissional que parece que é assim, que o paciente, ele senta ali e vê só... É uma oportunidade de fazer receita ao invés de fazer... E tem que ser o contrário. O dinheiro vai vir da satisfação daquele paciente. E é o principal, até porque, para quem é profissional, a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais
a gente dá resultado, mais aquela pessoa gasta com a gente e mais ela indica. Então, para quem quer ganhar dinheiro, ele tem que entender que o principal não é ganhar dinheiro, é dar resultado. Que o resultado que traz o dinheiro. Que vai trazer o dinheiro, consequentemente, né? Exatamente. Quer perguntar alguma coisa aí, Tintin? Só eu que falo aqui, né? Você fala, né? Falo muito. É que a mulherada, né? Domina. É o dia inteiro também sabendo de mulher, lidando com essa... Você sabe muito, né, gente? Eu tô aqui mais assim, só pra descontrair o ambiente. Então, Lívia, saindo um pouco dos contextos aqui, eu tô vendo que você já fez várias viagens e isso é impressionante, a gente gosta muito disso. Acredito que todo mundo que tá vendo aí também quer viajar bastante, né? E desses países que você viajou, o que você sente da diferença, tipo assim, de estética brasileira com a estética de fora? Lugares, né? Muito sente? Legal. Inclusive, ele perguntou sem saber, né, eu acho. Porque a Lívia esteve na Coreia já 2 vezes, ela já morou Coreia do Sul, Japão. E a Coreia é uma referência, né? É uma referência na estética, né? Eu falo que, na verdade, eu trabalho para pagar as viagens, né? E aí, às vezes o pessoal fala assim, Lívia, você trabalha muito. Eu falo, gente, o euro é 6 vezes mais que o real, então eu tenho que trabalhar 6 vezes mais que todo mundo. É sobre isso? Gastar em euro? Porque pra gastar em euro eu tenho que trabalhar 6 vezes mais, porque senão chega lá o dinheiro não rende, né? Mas assim, eu falo que eu tinha alguns sonhos na minha vida, né? Passar o verão na Europa, conhecer a Coreia do Sul, o Japão. Agora, meu última lista dos sonhos vai ser em janeiro, se Deus quiser, que eu vou pro leste para poder conhecer Tailândia, Camboja, Vietnã. E o mais legal, as minhas viagens são todas viagens estranhas. Eu já fiquei 4 dias dentro de um carro no deserto de sal, na Bolívia, dormindo na casa das pessoas. Por quê? Porque eu acho que o mais legal dessa experiência de viajar é conhecer pessoas e culturas diferentes. Acho que nada melhor do que a gente estar inserido ali no cotidiano deles. A gente precisa de dinheiro pra fazer isso, mas dinheiro no mundo nenhum paga a experiência, essa experiência, né? É mais importante do que coisas físicas, que objetos, eu acho. E aí, desde quando, então, né, eu comecei a fazer essas viagens por conta da minha condição trabalhando. Então, desde as minhas primeiras viagens, eu já tinha esse olhar pra estética também, né? Assim, é muito diferente. Igual, até recentemente você estava em Dubai, né, cara? Quando eu fui pra Dubai, e aí eu tava num táxi, o cara falou assim, com o que você trabalha? O taxista perguntou. Eu falei, eu trabalho com estética. Ele falou assim, nossa, você faria muito dinheiro aqui em Dubai. E aí, na hora, eu pensei assim, gente, mas a gente só vê o olho dessas mulheres? Será que... Nossa, elas se cuidam muito. E aí, ele falou assim, você não faz ideia do quanto elas se cuidam. E aí, essa foi um dos momentos que eu falei, olha como a gente se cuida pra gente. Lá, você só vê o olho delas. E elas fazem os procedimentos. Por quê? Porque a gente faz os procedimentos, não é pro outro, porque a gente quer se sentir bonita, né? Esse é o exemplo clássico de a gente cuida pra gente, não é pro outro. E aí, em Dubai, isso foi uma das coisas que me chamou, e de fato, o congresso, o INCAS, né, que é o maior congresso de estética do mundo, que acontece em Paris, sempre as mulheres árabes são as mais chiques, as mais elegantes, as mais bem cuidadas, aquela pele impecável. É impressionante. E aí é uma estética... porque elas têm muito dinheiro pra investir, né? Exatamente. E elas investem pesado. E é uma estética mais de ostentação também, assim. Aí, as russas. Gente, você sabe quem é uma russa, porque a boca chega antes que ela. Gosta da boca bem... Tanto que no Brasil até chama, né? Técnica russa de preenchimento labial, porque é a característica delas. E aí, sem dúvidas, o que mais contrapõe a beleza brasileira é a asiática, né? A Coreia, o Japão, porque eles têm uma estética muito voltada para qualidade de pele. Então, aquela pele... Gente, isso é muito legal, mas na Coreia do Sul existe kit, assim, de skincare para 10 a 13 anos, depois para os meninos de 15 anos, depois para 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. Então, isso é muito cultural. Desde cedo, elas se cuidam. E aí, por exemplo, você não vê elas pegando sol. Tá sol, usa sombrinha, usa luva. Usa máscara. Então, eu brinco assim, gente, aqui no Brasil, eu custo a conseguir conscientizar minha paciente de passar protetor solar. E lá, elas, assim...
boné, chapéu, sombrinha, luva. Eu falei, gente, que dia no Brasil que alguém vai sair de luva por conta do sol? Acaba que aqui acaba virando uma chacota as pessoas, a pessoa sai desse jeito. Uma sombrinha esse dia, não, olha lá fulano com a sombrinha. Nossa, lá, né? Que coisa de velho, né? Tem que nada a ver, né? Isso. Então, é cultural delas se cuidarem. E é tão cultural que, por exemplo, a alimentação deles tem a ver com a estética. Então, eu tenho uma família coreana, porque eu morei lá 18 anos atrás. E aí, a minha mãe coreana, assim, eu fui lá 18 anos atrás e fui lá esse ano e ela é a mesma pessoa, né? Eu falei, que isso? Eu tô 18 anos mais velha. Não envelheceu nada. Não envelheceu nada. E aí, tipo, essa é a pergunta. Me fala, o que você faz? Não, porque eu acordo em jejum, eu tomo vinagre de maçã, eu tomo ginseng todo dia, e aí eu como muitas folhas verdes, porque é muito antioxidante. Então, você vê que, assim, a beleza e a saúde lá, existe uma relação muito forte. Anda lado a lado, né? Porque aqui é assim, né? A pessoa chega lá, fuma, ela bebe pra caramba, não faz atividade física e quer fazer botox. Você fala... Ela tá preocupada com a beleza, mas não tá preocupada com a saúde. Com a saúde. Lá não. Lá, assim, beleza é saúde, sabe? E de fato é. Porque você só tem uma pele bonita se você tá saudável. Você pega uma pessoa que ela tá... ela pode estar com a pele impecável. Ela come alguma coisa estragada, dá uma dor de barriga, a pele já fica feia. Porque a pele reflete a nossa saúde. Então, lá isso é muito forte. E aqui no Brasil, isso é o oposto. Isso é o oposto. As pessoas, elas não estão preocupadas com a alimentação, elas preferem só fazer uma suplementação, elas não estão preocupadas com qualidade de sono, elas só querem fazer procedimento estético. Então, eu acho que de tudo que eu já vi, assim, isso é o mais diferente. E uma última coisa é que a minha irmã mora na Alemanha, né? E aí eu falei assim, eu vou... pra Alemanha, Clara, quem sabe o pessoal da sua empresa não quer fazer, né, botox, preenchimento e tal, quem sabe, né, já ganha em euro, já ajuda, pensei, né? a mesma coisa, já ganha em euro. Já ajuda. E aí, não é uma coisa que as pessoas fazem igual no Brasil. E a gente vê o tanto que aqui no Brasil a estética é forte. Porque lá, assim, a grande maioria das amigas da minha irmã, né, as pessoas que trabalham com ela, nunca fizeram nada. Nossa. E, assim, muito mais velhas. E lá eles são muito brancos, né? Exatamente. Tinha que se cuidar em dobro. E, assim, aí uma chegou pra mim, ela tinha, tipo, acho que uns 37 anos, né? E aí a testinha ela toda enrugada, e ela, mas você acha que já tá na hora? E eu falei assim, nossa, 37? E eu penso, exatamente. E eu pensando assim, aqui no Brasil, fui dar aula, aí minha aluna, professora, botox é preventivo? Aí eu, ela, então você acha que eu já posso fazer? 18 anos. Eu falei, mas você é muito novinho, espera um pouco. Então, olha a diferença, né? Aqui no Brasil, uma pessoa de 18 anos já querendo fazer. E essa lá, tipo, mas você já acha que já tá na hora? Então, a gente percebe também que, gente, é surreal o tanto que aqui no Brasil a gente é preocupada com beleza. Mas não é à toa também, gente, que é o país que tem as pessoas mais bonitas, né? É verdade. Nossa, eu acho os brasileiros falo assim, lindos. Nossa, principalmente as mulheres, quando você compara com as outras mulheres do mundo, eu falo, tem jeito. Tanto que brasileira faz sucesso em qualquer país que ela for. Exato. Né? A mulher brasileira, ela faz muito sucesso. Gente. Tanto o formato do corpo, quanto o rosto, quanto a beleza. Acho que o charme, gingado, né? O charme. É lindo isso, né? De ver. O brasileiro realmente tem seu lugar. Borogodó do brasileiro. Exato, é diferente. Total. E isso a gente percebe quando a gente viaja para outros países. Eu acho que eu já visitei uns 4 a 5 países. E como que o brasileiro tem um calor totalmente diferente dos outros, né? A nossa alegria, como que a gente trata as outras pessoas. O pessoal de outros países, eles são mais frios, né? Eles são mais individualistas. E nós aqui temos esse senso de comunidade. A gente recebe as outras pessoas com comida. Você vai em outros países, você passa fome na casa dos outros. Isso pra quem é mineiro é um absurdo. É um absurdo, porque o pessoal já vive já... Não, aqui a gente só recebe com comida. Meu cunhado, coitado. Meu cunhado é alemão, ele tá aqui no Brasil essa semana. Aí ele tá assim... Em toda refeição tem pão de queijo. Pão de queijo no café da manhã, no almoço, na janta. Ele, meu Deus, eu não consigo comer. Vocês comem toda hora. Né? E a gente assim, não, mas você tem que experimentar isso. Aí ele tava, almoço, doce de leite. Mas come esse
canudinho de doce de leite. Não sei se eu já comi doce de leite, mas o canudinho... É diferente. É uma coisa do mineiro, não tem jeito. Verdade, né? Isso é verdade. Lívia, a gente já tá quase chegando aqui no final. Eu queria perguntar duas coisas pra você. Uma, como você vê o futuro da estética? A gente tá em constante evolução aí. Como que você, uma pessoa totalmente antenada, estudada, que lê muitos artigos científicos, você tá à frente de muitas pessoas que são da estética, porque você lê artigos, né, de outros países e tudo. Então você, às vezes, técnicas que ainda nem chegaram no Brasil, você já tá ensinando pros seus alunos no instituto, né? Eu sei, porque eu já fui aluna, trabalho com ela, sou uma das professoras lá, sou preceptora dela, então a Lívia, ela tá anos-luz à frente. Como você enxerga esse futuro da estética? Como que você observa? Assim, qual que é a tendência? O que as pessoas têm que ficar antenadas para, né? Olha, estética é moda. Então, primeiro em termos de tendência, hoje a moda é a naturalidade. Por quê? Até porque, a gente acabou de passar da moda das transformações. Então, hoje em dia é o contrário. O paciente chega no consultório e ele não quer que... Ele fala assim, eu não quero que ninguém saiba. Né? Então, a gente tá muito na época da naturalidade. E para ser natural, tem que ser preventivo. Porque tudo que é corretivo tende a não ser tão natural. O que faz, então, com que cada vez pessoas mais jovens buscam, e que é o ideal, né? Eu falo assim, daqui 10 anos eu quero estar parecida com o que eu tô agora. Eu não vou esperar chegar mais velha para tentar correr atrás do prejuízo. Falo que tudo que é correção é mais caro, é mais perigoso, né, mais artificial. Então, em termos assim de perspectiva, de tendência, hoje eu acredito muito que a gente a gente tá na época da naturalidade, eu acho que tende a ficar, porque até aquela questão que a gente comentou, de você entender que a sua beleza deve ser realçada, mas não transformada, né? E em termos de tendência de mercado, uma coisa que a gente tem percebido é a indústria farmacêutica, né, que é quem desenvolve os nossos produtos, ela já entendeu que se ela desenvolver um produto bom, ele pode ser caro, as pessoas vão pagar. Gente, a estética, existe equipamento, eu vou falar assim, talvez a Ferrari da estética, né, o que existe de supra-sumo, mas existe tecnologia de 3 milhões de reais. Vocês pensam o que é uma clínica... Falar assim, eu vou comprar esse equipamento, ele custa 3 milhões de reais, porque ele vai me dar retorno. Você pensa o nível de resultado que esse negócio não tem que entregar para você comprar e falar assim, eu banco, vai pagar. Para corresponder às expectativas, né? Porque quanto maior o valor, maior você acha que vai ser a entrega. Então, hoje, as empresas, elas já perceberam que se elas entregarem resultado, a gente vai comprar. Então, eu falo que eu tenho até medo de imaginar o que está por vir, porque a estética, que no início era muito afastada da ciência, agora não. Agora, as pesquisas, a gente está falando de células-tronco, a gente está falando de, né, biologia molecular aplicada dentro da estética, para trazer resultados. Eu tava no último congresso que eu fui em Paris, eu falo que assim, para mim um dos resultados mais incríveis era um tratamento, uma terapia capilar, onde o paciente, ele tinha poucos folículos, então poucos fios assim, e aí eles conseguiram fazer não só voltar a crescer fio, mas fio com cor. Aí, ó, quem sabe... Nossa, evolução, não, é sensacional. Apesar que não. Agora você já tá vendo. Tô em paz com isso aí. Mas, então, assim, é isso. O que a gente tem que esperar é terapias a nível celular muito avançado. E aí, mais do que nunca, vai entrar a ética profissional mais uma vez. Porque se a gente não tiver cuidado com aquilo que a gente está trabalhando. Vai dar oportunidade para quem quer aproveitar desse hype. É bom que até dá uma peneirada no mercado, né? Quem realmente estuda, quem realmente está se antenando, porque igual os últimos congressos que eu participei também, foram 2 recentes, agora em janeiro tem mais um, e eu percebi isso, que como evolui de uma semana para outra, assim, equipamentos que eu nunca tinha
visto e que já estão ali à venda e que você fala, cara, surreal. E, né? Então, realmente... É uma evolução muito grande. E aí aí que entra, né? O profissional da área da saúde nunca para de estudar também. Não tem jeito. E por último, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem, porque você, pra mim, é uma referência na biomedicina, é nossa futura médica, mas é uma referência. Você prova, por A mais B, que existe sim biomédico competente, capaz de entregar, né, resultados tão bons quanto outros profissionais. Qual a mensagem que você deixa para as pessoas que têm preconceito com a nossa classe de biomédicos e também para os seus alunos, para os seus pacientes? Fica ali, à vontade. Bom, eu acho o seguinte, gente, profissional ruim em todo lugar tem, mas o nosso foco tem que ser nas pessoas boas. Então, a gente não tem que ficar preocupado. Que se tem biomédico bom ou ruim, se tem médico bom ou ruim. Sim. Cadê os bons? É neles que a gente deve gastar a nossa energia, né? Que deve se inspirar. Exatamente. E o que eu quero ser? Eu quero ser uma profissional boa, então pronto, né? Porque essa discussão, ela é cansativa. Ela é uma discussão triste. Existe um conflito de interesses, né? Exatamente. Que é a questão financeira. Não, inclusive, aconteceu uma coisa muito triste. Inclusive, a Amanda, que trabalha com a gente, me contou isso hoje, que uma paciente teve uma intercorrência com uma profissional que não era médica, pra falar a verdade, nem sei qual que era a formação, mas aí ela foi numa médica, e aí a médica falou assim, não, eu não vou tratar, porque não fui eu que fiz, e esses profissionais ficam achando que são médicos, e eu falei, mas... Cadê a ética médica? Você não pode se negar a tratar um paciente, né? Então, se ele estivesse doente, você trataria. Você vai justificar um problema em cima do outro. E assim, do mesmo jeito que tem essa médica que não foi legal, tem tantas outras profissionais médicas que são sensacionais, que recebem, né, muito bem tudo que a gente faz. Então, eu falo assim, a gente tem que se espelhar e focar, dar pano, sabe? Assim, dar voz, dar luz para aquelas pessoas que são boas, né? Então, uma vez uma aluna falou assim, você quase não posta quando tem coisas de intercorrência na internet. Eu falei assim, não, porque eu não tô aqui para falar de coisas ruins. Eu tô aqui para mostrar... Pra dar palco, né? Mais palco, eu tô aqui para mostrar o que é bom. E... para qualquer profissional, eu acho assim, se você quer ser bom, você vai ter trabalho. Porque não é um título que te faz... né, ser bom ou não. Para você ser bom, você tem que... bunda na cadeira, estudar, ser humano, né? É você ter humildade de falar, isso eu não sei, isso eu vou precisar de ajuda, até aqui eu consigo te ajudar, a partir daqui eu não consigo. E ninguém tem que resolver tudo sozinho. A gente tem um limite. E se você... acha que chegou no seu limite diante daquele paciente, olha, mais do que isso eu não sei fazer, não se aventurar, porque... Transparência, né? Exatamente. Eu vejo que às vezes as pessoas querem fazer tanto pelo paciente que elas acabam ultrapassando, né, o limite. E uma coisa que eu acho, assim, que é o meu recado final, né, você é a prova viva de que se você quer fazer dar certo, é só você correr atrás, né? Você tem o Vitor, que é um filho lindo, maravilhoso, e aí eu não sei quantos finais de semana você já passou longe dele, porque você estava estudando, porque você estava se capacitando, e tudo são escolhas. Não existe nada que vem fácil. Ter, né, trabalho dá trabalho, mas para quem sabe aonde quer chegar, cada dia trabalhado é um dia que te deixa mais próximo daquilo que você tanto sonha. Então, às vezes, a gente vê assim, mas nossa, fulano faz um monte de coisa. Porque ele sabe onde ele quer chegar. E você, né? Então, acho que talvez cada um que tá aí escutando a gente tem que parar e pensar, aonde eu quero chegar? Porque vai ter um caminho longo para percorrer, porque não tem caminho fácil para ninguém. Verdade. Para querer chegar onde tá, tem que traçar o caminho, né? Exatamente. Não tem jeito. E o caminho é árduo, às vezes, né? Sempre vai ser. Eu gostei muito desse nosso bate-papo, Liv. Pegando esse gancho de referências boas, né? Deixa sua rede social pra galera te seguir, é verdade, porque sem marketing, né? Exatamente. Essa área eu manjo bem. Aí eu falei assim, vou entrar nessa. Arrasou. Mas aqui, gostei muito desse bate-papo. Eu mesmo vou te seguir, que eu gostei muito dessa história. Obrigada. Tenho certeza que essa aqui foi só a pontinha do iceberg, que aí tem muito mais profundidade. Com certeza. Nessa mulher maravilhosa que veio aqui bater esse papo com a gente. Então deixa sua rede social pro pessoal. Bom, muito obrigada, né, mais uma vez pelo Obrigada convite. Sempre que precisar, eu estou à disposição.
Arrasou, hein, Titinho? Arrasou. Precisamos do marketing, né? Sobre então, isso. meu Instagram é @prof.liviamoura, né? Então, todos estão convidados. Vai ser um prazer também. Se tiver alguma dúvida, né? Quiserem conversar, é só me chamar lá. Vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigado. Obrigada.